Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D. Esse é mais um dos nossos vídeos de opinião. Como é um vídeo mais fácil de fazer, eu acabei fazendo muito mais do que os outros vídeos. Mas eu prometo que assim que for possível eu vou voltar a fazer os vídeos de tutoriais, tá? Aliás, se vocês quiserem algum tipo específico de tutorial, avisa aqui pra mim, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Eu vou pedir também para que vocês já curtam esse meu vídeo, porque não dá muito certo a gente pedir no final do vídeo, porque o pessoal não curte. Então, por favor, curta, vai. Mas antes de curtir, deixa eu pelo menos explicar qual é o tema de hoje. O tema do vídeo de hoje é liberdade. É meio estranho, né, a gente falar de liberdade numa época igual a essa, mas na verdade existem muitas coisas que poderiam ser ditas sobre inúmeros temas ou inúmeras coisas. Eu poderia estar falando sobre os últimos acontecimentos da política, sobre uma série de outras questões. Na verdade eu até tinha pensado logo de cara em falar a respeito de novo do que está acontecendo com relação à EAD na universidade pública, que é uma coisa bastante urgente e que eu não vejo muita gente falando, e eu não vejo muita discussão, mas analisando todas essas coisas, o que rolou na política, as notícias, essa própria questão do fato de ser forçado aos alunos e aos professores, não só da universidade, mas da rede pública mesmo, estadual, por exemplo, a dar uma aula à distância, e várias outras coisas que acontecem. A própria questão da pandemia, o fato das pessoas não terem justamente como saírem nas ruas, umas pessoas precisarem de grana, né, para pagar suas contas e tudo mais. Isso vem me forçar a tratar do tema liberdade, porque me parece que é o tema recorrente de todas essas coisas. Tudo que a gente viu e tudo que andou acontecendo tem uma ligação muito íntima com a liberdade, porque tudo isso mexe com liberdade. Se a gente parar para pensar, o que seria liberdade? Qual seria a definição de liberdade? Eu entendo que liberdade seja o fato de você poder fazer aquilo que você bem entende, quando você quiser, da maneira que você quiser, o quanto você quiser, do jeito que você quiser. E se a gente pensar dessa maneira, a gente vai facilmente perceber que liberdade é uma coisa que está próxima do impossível. Por quê? Primeiro, os nossos desejos, eles são orientados pela nossa visão de mundo. Dependendo de como a gente enxerga o mundo, como a gente acredita que todas as coisas são e como tudo funciona, a gente vai ter determinadas vontades, determinados desejos. E muitas dessas formatações de mundo, elas estão ligadas a não uma coisa que é voluntariosa nossa, mas tem a ver com uma influência externa, que é a forma como nós somos criados, a forma como a religião incute determinados valores na nossa vida, desde a propaganda que existe em internet, televisão, rádio e por aí afora, sabe? Desde a forma como os nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive, os valores que eles têm, as coisas que eles defendem, as nossas próprias questões pessoais, os nossos desejos pessoais, aliás, mais pelas nossas afinidades, porque a afinidade ela é gerada de acordo com a nossa interação. Você tem afinidade, por exemplo, com um determinado esporte. Se você teve a oportunidade em algum ponto da tua vida, você tem uma interação positiva com aquele esporte. Se você não tem nenhuma interação positiva com nenhum esporte, você provavelmente vai ser uma pessoa que não vai gostar de esporte. Da mesma forma como se você não tiver uma boa interação com alguma manifestação artística, você provavelmente não vai gostar de arte. E assim por diante. Então,
A liberdade, ela de maneira absoluta, ela tem um monte de empecilho, mas ela não significa ser algo inútil ou algo que deve ser desprezado. Por quê? Porque a liberdade é um conceito que é como a igualdade, por exemplo, como o respeito, como a justiça, como a democracia. São todos conceitos que fazem parte de um conjunto de ideias que norteiam o futuro da humanidade, o futuro do mundo. Você acreditar e levar em consideração a liberdade, você lutar para que haja liberdade, é equivalente a você lutar para que acabe o preconceito étnico, racial, para que acabe o preconceito pelas minorias, a homofobia, o machismo, para que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer de maneira igualitária, para que haja igualdade no mundo. E isso serve para dar um norte para as pessoas, como coletividade, como sociedade, lutarem para que certas conquistas avancem. E isso é o que gera, na verdade, as verdadeiras benesses do mundo. Não é, de repente, o fato de você descobrir uma nova tecnologia, uma nova liga metálica ou sei lá o quê, ou você descobrir como é que funciona o tempo, o espaço, você descobrir, de repente, mais uma subdivisão atômica. Isso pode, lá na frente, se transformar em um benefício. Só que, se a gente vive, de repente, numa sociedade que valoriza, por exemplo, o comércio, o lucro, e a formatação de todos os conhecimentos e todas as descobertas para que as pessoas ganhem dinheiro em cima, por exemplo, a gente vai entender que todos esses benefícios e todas essas descobertas, elas vão ser colocadas a serviço do lucro, do ganho, e não ao serviço do bem-estar de todo mundo igualmente. Então, esses conceitos como liberdade, como igualdade, como a confraternização universal de todas as pessoas, o respeito igual à justiça social, eles são realmente aquilo que vai pautar a melhora na qualidade de vida e na vida efetiva das pessoas daqui para frente. E não o lucro, o benefício, o conforto. Se o conforto não for para todo mundo, se as descobertas da tecnologia não for para todo mundo, então isso não vai fazer evolução. Porque a evolução, ela não é aquilo que se mede para quem pode pagar ou para quem está no topo da cadeia alimentar, da pirâmide social. A evolução, ela é medida pelo benefício que tem para a maioria e não para quem tem condições de ter o melhor. Porque não adianta nada, de repente, as pessoas mais ricas, ou mais poderosas, ou mais influentes terem um grau de conforto, de riqueza, um acesso a tantas coisas boas, sendo que mais da metade da população vive exatamente o mesmo estilo de vida que se vivia um século atrás. Na verdade, se isso acontecer, e quando isso acontece, que não é também tão incomum, isso apenas demonstra que não há evolução na sociedade. Não há evolução no mundo. A evolução no mundo, ela se dá de maneira a essas evoluções elas serem para todos ou para a grande maioria das pessoas. Então, é preciso a gente entender que o conceito de liberdade ele é muito importante, porque é o que dá um norte para cada um de nós. No entanto, liberdade é uma coisa um pouco ingrata. Por quê? Porque você pode pensar liberdade de maneira egoísta ou de maneira altruísta, de maneira individualista ou coletivista. Por exemplo, você ser livre, se você pensar de uma maneira bem individualista, você pode acordar a hora que você quiser, dormir a hora que você quiser, comer a hora que você quiser, beber a hora que você quiser, transar a hora que você quiser, tomar banho a hora que você quiser, trabalhar a hora que você quiser
E assim por diante, sabe? Eu quero aprender o que eu quiser na hora que eu quiser, para fazer o que eu quiser com aquilo que eu aprender, ou não fazer nada e beleza. Só que aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, as suas escolhas, as suas não escolhas, assim como a gente já falou de política, né, que não é só o que a gente faz, mas também aquilo que a gente deixa de fazer, tudo isso esbarra na pessoa que está do lado, ou do outro lado, ou enfim, na tua família, nos teus amigos, nas pessoas com quem você trabalha e assim por diante. Então o que acontece? Você, quando a tua liberdade ela acaba esbarrando no cerceamento da liberdade do outro indivíduo, então o que a gente percebe? Que essa liberdade ela não é uma liberdade. Meu Morgan, vem cá. Oi, Morgan. Oi, neném. Vem aqui com o pai. Aliás, deixa eu colocar o teclado aqui pra cá, porque ele com certeza vai fazer alguma bagunça, né? Eu perdi completamente o fio da meada. Eu não lembro onde eu parei mesmo. Não lembro mesmo onde eu parei, né? Então... Bom, gente, vamos voltar aqui. O que a gente estava falando. O que eu estava tentando dizer, na verdade, é que eu também fui para um outro caminho que acabou não chegando naquilo que eu queria explicar com vocês, é o seguinte, que a vontade de cada um, o desejo, a liberdade que a gente tem de fazer aquilo que a gente bem entende, ela esbarra numa situação física simples, básica, que é o fato de que a gente não vive sozinho no mundo. Então, a partir do momento em que o meu desejo, a liberdade que eu tenho de fazer, de escolha, de seja lá o que for, ela estiver ferindo o espaço ou o direito do outro, isso significa que a gente tem um problema a resolver. E esse problema é que se eu tenho o direito à liberdade, a fazer o que eu quiser, a escolher o que eu desejo da minha vida, do meu mundo, do meu trabalho, da minha educação, o que eu desejo fazer da minha vida, enfim. Eu preciso entender que existem outras pessoas que também pensam assim, que também têm esses desejos. E às vezes existe um conflito entre desejos e aonde há o cerceamento da liberdade, porque eu desejo uma coisa de um jeito que na verdade vai se expandir além dos meus limites físicos, ou vai estar isso aplicado na minha cidade, na minha família, na minha casa, no meu estado, no meu país. E se de repente a minha vontade for prevalecer, pode ser que essa não seja a vontade de todas as pessoas que moram na minha casa, ou que moram na minha cidade, ou mesmo não é só os desejos, é muitas vezes a necessidade, porque antes mesmo da gente ter os desejos, a gente tem as nossas necessidades. Necessidade é uma coisa básica para o ser humano viver. Por exemplo, a necessidade de você se vestir, de você se agasalhar para o frio, de você ter como se proteger na noite. Ou seja, a moradia, por exemplo, ela não é uma questão apenas de desejo. É uma questão de necessidade. A alimentação também. Só que, lógico, existe um ponto entre o desejo e a necessidade, porque uma coisa é você não ter o que comer e você precisa comer, porque senão você vai morrer. Outra coisa é, eu só como se for nhoque com molho à bolonhesa. Aí, na verdade, é um desejo. Só que o desejo não tem problema nenhum, de repente, se você for lá e você, por exemplo, fizer o seu nhoque à bolonhesa. Só que se você quer comer nhoque à bolonhesa, só que você não faz nhoque à bolonhesa, alguém vai ter que fazer para você. E enquanto ninguém fizer para você, você vai ser infeliz, não é mesmo? Agora é um capricho seu, por exemplo. Porque, na verdade, o seu desejo, a liberdade que você precisa estar satisfeita, ela implica no que uma outra pessoa vai fazer, não no que você vai fazer. Então é preciso ter responsabilidade.
com a liberdade, porque o que mais acaba sendo um empecilho para que haja uma liberdade plena é o fato de que, via de regra, uma pessoa que deseja alguma coisa, ela costuma desejar algo que bate de frente com o desejo de outras pessoas, ou com a liberdade, ou mesmo com os direitos dessas pessoas, com as necessidades dessas pessoas. Eu desejo, para eu ser feliz, para me sentir livre, eu desejo, de repente, morar num mundo em que só existam pessoas que pensam igual a eu, e ninguém mais que seja diferente de mim exista. É um exemplo, tá? A gente sabe que existe gente assim, isso que é pior. Mas para que essa sua liberdade de escolha seja atendida, o que você vai fazer? Você vai dizimar a parte da população? Você vai tirar a liberdade de um monte de gente. Nem que você não mate, mas você vai ter que prender, você vai ter que tirar a pessoa daqui. Meu vizinho não é igual a eu, então ele sai daqui e vai para bem longe de mim. Então o que isso acontece? É isso que ele quer? Qual é a liberdade que ele quer ter? Ele quer ter a liberdade de continuar morando na casa dele. Isso é um exemplo. E, sabe, é uma coisa muito comum hoje em dia. A gente percebe que o que está em xeque não é, de repente, o poder, o dinheiro, é a liberdade. A gente percebe que o que existe atualmente é uma espécie de um jogo de falseamento, até mesmo de definições. Você falseia conceitos, falseia princípios, ideias, e uma das que é mais falseável e mais falseada é a liberdade. Porque eu vejo gente, sabe, você percebe isso quando aparece gente querendo fechar o Supremo Tribunal, fechar o Congresso, quer que haja uma intervenção militar, que uma intervenção militar significa, por exemplo, uma ditadura militar. Só que ele quer uma ditadura militar democrática. Democrática como? Democracia não é a sua vontade, já começa por aí. Democracia é a vontade da maioria. E eu há muito tempo venho gente enchendo o saco, assim, não é só meu, de um monte de gente falando que onde está a democracia? Onde está a democracia? Porque eu estou dizendo que tal coisa é assim e não é assim. A questão é que democracia não significa que a tua vontade ela é satisfeita. Uma situação em que a tua vontade é sempre satisfeita não se chama democracia, se chama consumismo. Mas para que a sua vontade seja satisfeita, você precisa ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, também não tem nada feito. Nada está feito, nem a tua vontade. Então, democracia é um sistema onde as pessoas têm a oportunidade de manifestar qual é a sua vontade, qual é o seu interesse. Dentre esses interesses, quais serão os respeitados? Aquele que é o interesse, a vontade, o desejo da maioria das pessoas. Mesmo que esse desejo, essa vontade, esse interesse não seja o que for melhor para todos. E por isso mesmo que existe sempre a questão de, numa democracia, haver a manipulação de informações, a mentira, a enganação. E é onde as instituições que salvaguardam a democracia, elas precisam atuar para que não exista a predominância da mentira, da enganação, da manipulação, da farsa. E, por exemplo, é onde no Brasil de um tempo para cá a coisa vem pecando. A gente pode considerar que vivemos já há um tempo razoável no estado de exceção, justamente porque existe uma crise de credibilidade, uma crise de comprometimento com a realidade, uma crise nos instrumentos que salvaguarda a possibilidade de conhecimento da informação ser real, não ser, sabe, manipulada. Mas isso não significa que a gente tem então que fechar, que destruir todos esses instrumentos ou todas essas instituições. Porque a única coisa que pode garantir uma plena democracia é a existência das instituições. Isso eu estou falando só para a gente chegar de volta no conceito de liberdade, porque liberdade ela precisa ser algo assim entender
não apenas como a minha vontade sendo feita, e aí eu tenho a liberdade porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas a liberdade é como um conceito geral, e até mesmo a vontade, o desejo, deve ser pensado como uma coisa geral, uma coisa de todos, para todos e por todos. Não existe liberdade quando a única pessoa que é livre para qualquer coisa, para escolher o seu caminho, para escolher, para decidir, para fazer, é você. Não existe democracia com individualismo, não existe liberdade com individualismo, não existe paz com individualismo. Esses conceitos que são, sabe, aquilo que muita gente chama uma utopia, essas ideias, elas não se encaixam na individualidade. Elas só funcionam se a gente pensar em termos comuns, em termos coletivos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, e o primeiro conceito que é preciso ter dentro de cada um de nós, é o conceito de coletividade, de bem comum. Enquanto a gente não tiver esse conceito arraigado no nosso ser, o valor da coletividade sempre estando acima do valor da individualidade, a gente sempre vai pisar em falso, a gente sempre vai ter ideias falsas, ou a gente vai querer coisas que não vão trazer aquilo que a gente acha que a gente está indo atrás, como, por exemplo, a liberdade. A gente não pode entender que seja legítimo exercer a liberdade se a liberdade que está sendo proposta para ser exercida é uma liberdade que ameaça a liberdade de outras pessoas. Às vezes você pode até, por algum motivo, ter com que, para que a sua liberdade seja exercida, ou de muitas pessoas seja exercida, que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha a sua liberdade diminuída. Quando isso? Quando a liberdade dessas pessoas, na verdade, estiver ameaçando a liberdade de um maior número de pessoas, ou a segurança de um maior número de pessoas, ou a vida de um maior número de pessoas. E é onde a gente vem enxergando, até no nível de realidade nacional, brasileira, o que está acontecendo hoje em dia. É um número reduzido de pessoas atentando não só contra a liberdade do número maior de pessoas, mas a segurança e o benefício é o direito de viver, o direito de existir de um número gigantesco de pessoas. Se você pegar as pessoas onde está fazendo valer o poder e os benefícios, são um grupo se a gente falar numericamente, ele é minoritário. São pessoas que já têm dinheiro, pessoas que já têm uma certa condição financeira grande, uma certa autonomia ou independência, são muitas vezes empresários, são financiadores, são especuladores, são, investidores. E essas pessoas não são a grande maioria. Você não vai chegar, de repente, num bairro popular, no conjunto habitacional, e vai chegar lá fazer um censo, vai querer saber quem aqui é empresário, quem aqui tem a sua própria fábrica, quem aqui tem ação na bolsa. Você não vai achar nem numa favela, nem num conjunto habitacional, nem num bairro, popular. E muitas vezes você também não vai ver em classe média e nem média alta também, tanto assim. Então, quando você de repente tem uma situação em que essas pessoas elas estão tendo a oportunidade e a liberdade de fazer coisas que o beneficiem, em detrimento dos outros, o conceito de liberdade está sendo ferido. É possível haver a liberdade para todo mundo? Todo mundo realmente querer e fazer valer aquilo que ele quer? Bom, como uma utopia, e toda boa utopia ela é colocada como um norte, um horizonte para a gente caminhar, a gente percebe o quanto essa ideia de liberdade absoluta ela está descolada da nossa realidade. No entanto, se a gente for teorizando, e for procurando o que seria preciso para isso acontecer, bom, seria preciso que todo mundo tivesse o conhecimento de tudo.
Não só de tudo aquilo que já foi descoberto pela humanidade, mas de tudo que ainda vai ser descoberto pela humanidade. E as pessoas não apenas conhecerem tudo, mas as pessoas terem consciência, se apropriarem daquele conhecimento e aplicarem esse conhecimento em tudo, inclusive nos seus desejos. Porque tem muita gente que deseja coisa que é inaplicável, como por exemplo, cara, sei lá, eu quero comer caviar todo dia da minha vida. Eu não tenho dinheiro e também não existe tanto caviar assim à disposição. Eu nem sei onde vende caviar, onde eu estou aqui morando, eu nem sei se tem supermercado, mercadinho, seja lá o que for, que venda caviar, por exemplo. Então eu não sou feliz porque eu não sou livre. Mas, gente, com tanta coisa para você querer, você vai querer comer caviar todo dia? Agora, por que você quer comer caviar? Porque você é uma besta quadrada. Porque, sabe, se existem tantas coisas que você pode querer, que você vai focar a tua cabecinha a sua cabecinha de pedra numa coisa como essa. Então, as escolhas que nós temos dos nossos desejos também interferem nisso. A gente precisa também saber o que a gente precisa desejar, se é justo, se é bom, se é razoável. E assim, na ignorância, no capricho, porque uma pessoa que é caprichosa, uma pessoa que é turrona, que fica ali enchendo o saco e não muda de ideia nunca, o lance de você ser cabeça dura tem muito elemento da burrice, da ignorância. Porque quando você conhece as coisas, você consegue ter uma visão geral de uma série de situações. Mesmo que você adore caviar, você vai perceber que existem outras coisas no mundo além de caviar, que existem outras coisas no mundo além de comida. No vídeo anterior a gente tinha falado que uma pessoa que só pensa uma coisa, a pessoa está em desequilíbrio. E é verdade, porque o mundo e a vida da gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, mesmo num dia como o de domingo, nós fazemos várias coisas ao longo do dia. E engraçado que a maior parte das pessoas só faz porque é obrigada. Mas elas não deveriam fazer só porque elas são obrigadas. Elas deveriam fazer porque a vida da gente tem inúmeras facetas. Tem a hora que a gente toma banho, tem a hora que a gente limpa a casa, tem a hora que a gente faz comida, tem a hora que a gente lava a louça, tem a hora que a gente dorme, tem a hora que a gente assiste televisão, que a gente lê um livro, que a gente estuda, que a gente escreve, que a gente produz. Tudo isso faz parte da rotina do ser humano. Agora, se uma pessoa, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela só pensa em trabalhar, ou ela só pensa em dormir, ela só pensa em transar, ou ela só pensa em comer, ou ela só pensa em encher a cara, ou ela só pensa em fumar, ou ela só pensa em não fazer nada, ficar descansando, e seja lá o que for. Lógico que alguma coisa não está em equilíbrio. E assim, em liberdade, se você pensar assim, mas eu não quero estar em equilíbrio. Tá, você não quer estar em equilíbrio, só que você não é livre. Quando uma pessoa ela demonstra muito interesse em uma coisa, sabe o que essa pessoa ela é? Ela é escrava daquela coisa. Ela não vive sem, ela está viciada. Ela não é livre. Ser livre é viver sem aquilo que você quer. Ser livre é você saber que quando você quer uma coisa, você deseja uma coisa, você pode ter, você pode fazer, você pode estar, você pode ficar, mas que aquilo não se torne, de repente, a tua prisão. Então, liberdade é um conceito que é muito mais amplo, muito mais complexo. E a gente percebe que todas as questões que estão ligadas ao mundo e até mesmo a nossa questão agora, você está numa pandemia, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, que eu não vou poder fazer, porque a gente está numa quarentena. E o que acontece? Eu vou ser infeliz ou vou dizer para as pessoas, que eu já vejo muita gente dizendo que eu estou tendo a minha liberdade cerceada? Não, eu não estou tendo a minha liberdade cerceada. A princípio, porque nós temos um problema de saúde coletiva, e que eu preciso me resguardar para que esse problema não chegue até mim, aos meus familiares, as pessoas que eu gosto, as pessoas com quem eu convivo. Então, eu entendendo como um adulto que eu preciso que a minha liberdade esteja dentro do que a realidade física me oferece, eu vou entender, eu vou descobrir, eu vou determinar como é que eu vou agir com a minha liberdade, o que eu vou desejar.
E é isso que acaba faltando para as pessoas. E é uma das questões que tem muito a ver com a própria pós-modernidade, que a pós-modernidade é um negócio, eu acho que de todas as coisas criminosas que podem ter existido nos últimos anos, a pós-modernidade talvez seja a maior de todas, porque é um total descolamento de tudo, porque a realidade não é a realidade é o que você sente, é o que você quer, é um extremo egoísmo isso, gente. A pós-modernidade é um modo de se pensar o mundo olhado no seu próprio umbigo, voltado para o seu próprio umbigo. Não existe um mundo, o mundo que se dane, o que importa sou eu, é o que eu penso, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sei, o que eu entendo e o que eu quero. Então, dentre outras coisas, né, eu logo no comecinho que eu falei, que quando a gente faz ou a gente tem algum valor ou algum princípio que ele não é baseado no coletivo, isso está fadado ao fracasso. E a pós-modernidade está fadada ao fracasso. Por quê? Porque se o que vale é aquilo que está dentro de mim, de maneira subjetiva, a minha ideia de verdade, de realidade, enfim, no mundo real, na prática, é a realidade de quem que vai valer, que vai ser colocado em prática? De quem? Da pessoa que tem mais conhecimento? Da pessoa que tem mais influência? Da pessoa que tem mais dinheiro? Da pessoa que é mais forte? Da pessoa que é mais bonita, mais jovem? Da pessoa que tem mais experiência? Então, seja lá qual for as opções, fica difícil a gente achar que alguma delas é justa se a opção não seria da maioria. Esse é o teminha desse dominguinho, um teminha mais lightzinho, acho eu, ou pelo menos a forma como eu falei, que eu tratei as coisas, né? Com a ajuda do meu gato aqui, o Morgan, que ele está na minha lâmpada, né? Deixou um pouquinho mais escuro, um pouquinho menos amarelo a minha imagem, e a imagem que vocês estão vendo, né? Que ele está assim, ó, coladão assim, com a cara na lâmpada. E eu tentei uma meia dúzia de vezes tirar ele da lâmpada e ele tá com a cara na lâmpada. Eu não sei o que está acontecendo, vai estar complicado. Então, é isso aí, gente. Esse que é o conteúdo do nosso vídeo. A nossa opinião de hoje. Esse dominguinho, friozinho, geladinho. Que tá todo mundo encolhidinho, inclusive eu. E então, por favor, se você já não deu seu like logo no começo do vídeo, dê o seu like agora no finalzinho. Se você não likeou, dislike, mas coloque aí, dê aí um cliquezinho. Se você acha que de repente os vídeos estão sendo legais, né? Se você acha que o canal tem uma coisa, um borogodó legal aí, por favor, siga, né? Assina aqui o canal, pega esse sininho que tá aí, sabe? Tem outro sininho depois que você bota lá no se inscrever. Clica nele, que aí você recebe notificação que tem vídeo novo. E, né, se você está vendo até agora, parabéns para você que você teve saco de me aguentar. Então, em troca disso que você vai ver aqui embaixo, né, as minhas mídias sociais, todas elas bonitinhas ali para você poder entrar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais da minha opinião, né? Eu acho que a minha opinião você acaba tendo mais aqui mesmo, né? Mas você vai poder navegar, ver os meus trabalhos, você vai ver que eu desenho, gente, né? Na hora lá no comecinho do vídeo que eu falei que eu sou ilustrador e animador, eu faço algumas coisas de animação e bastante coisa de ilustração, e aí você vai ver alguns desenhos e fala assim, nossa, que legal, gente, eu queria tanto ter uma camiseta com esse desenho, quem sabe de repente já não tenha na minha lojinha do Colab. Não só uma camiseta, mas pode ter uma bolsa, pode ter tanta coisa ali, tem meia, tem carteira, tem adesivo, tem pôster, tem tanta coisa legal, gente, lá. Tem coisa que eu nem lembro o que tem mais, eu sei que tem azulejo, teve outro dia que eu falei, até veio gente perguntar pra mim como que fazia pra conseguir azulejo, que eles queriam usar azulejo nos tamanhos diferentes. Infelizmente eu ainda não tenho como pelo Colab vender azulejo diferente, tipo os pisos, seria da hora demais, né? Não ter só aquele azulejinho, ter azulejão, ter uns negócios, mas vamos devagar com as coisas, a gente chega lá. Mas por enquanto tem esse tipo de material ali, vocês podem ver lá.
Eu prometo que eu faço mais coisa, eu estou devendo fazer, eu até tinha pensado em fazer hoje no domingo, colocar mais algumas coisas, quem sabe até eu coloque, né? Então vá lá no meu Colab, veja o que tem, compre alguma coisa, também me ajuda com uma graninha, né? Afinal de contas a gente tem conta para pagar, porque a gente vive nesse mundo que ainda é capitalista e parece que se depender da boa vontade de um monte de gente, vai ser difícil a gente mudar essa situação. Então eu preciso também pagar minhas contas. Então se você for lá e comprar alguma coisinha, você vai ter uma camiseta legal, você vai ter uma carteira legal, você vai ter um azulejo legal, um adesivo legal, um pôster legal, e eu vou ficar legal também. Ah, tem uma outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui hoje, dessa vez, que assim, já faz algum tempo que eu com alguns amigos, a gente lançou um projeto que é uma revista. Uma revista que por enquanto ela está apenas com uma fanpage no Facebook, uma revista de humor que ele é humor de esquerda, sim, humor progressista, e assim, com vários caras. Na verdade a gente tem uma equipe de colaboradores de mais de 60 colaboradores, são várias figuras aí, até bastante conhecidas nesse cenário de humor nacional. Todo mundo está colaborando, fazendo aí um material ou outro ali. E eu gostaria que vocês conhecessem esse projeto. Mais para frente ele vai ser uma revista impressa, mais para frente. A gente está fazendo um caminho por vez. Por enquanto o que está aberto é a fanpage. Daqui a pouquinho a gente vai ter também um perfil no Instagram. Daqui a pouquinho, eu não sei quando, tá? Mas assim que a gente conseguir viabilizar a situação. A gente tem um site aí que está sendo montado. E aí quando a gente também tiver condições e público, né, condições financeiras de público, a gente pretende fazer uma revista mesmo e fazer com que isso se torne uma revista. Chama-se Pirralha. Aliás, ela se chama Pirralha por um motivo muito justo, né? Assim, que tem muito a ver com a história lá da Greta, né, ter sido uma pirralha, aquela menina que enche o saco, e a gente quis colocar isso como uma provocação e uma forma da gente entender, ó, essa aqui também é uma outra pirralha que vai encher o saco de muita gente e a gente vai lutar contra toda essa barbárie que está acontecendo por aí, e com muito humor, e com muito bom humor, e se possível também com informação, com conhecimento, que a gente não trabalha apenas escrachando todas as coisas, mas levando o esclarecimento para as pessoas, né? A minha contribuição junto desse grupo. Não fui eu que fiz, eu estou ajudando em muita coisa nesse grupo, nesse projeto, porque eu fui chamado, mas na verdade é uma iniciativa de um amigo meu, o Bira Dantas, que também é um chargista já de longa data, e que é um prazer eu poder fazer parte desse grupo. E assim, acho que todo mundo que está lá, talvez o mais sem vergonhinha ali seja eu mesmo. Mas eu gostaria que vocês vissem, que vocês curtam, acessem essa fanpage no Facebook, assim como minhas mídias sociais passaram aqui. E assim, né, a gente vai tocando as coisas de projeto em projeto. Por isso também que eu não faço tanto vídeo aqui da mesma forma como muita gente faz, porque eu não fico só fazendo isso. Eu tenho muita coisa para fazer, gente. Eu espero só que vocês que vocês compreendam isso. E vocês aguardem que muita coisa nova vai aparecer ao longo do tempo, dos meses, dos dias, além de vídeos. Tá bom, gente? E aí, no próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser feito, a gente se vê novamente. Tchau, tchau.